Genzo é um jovem que também foi um excelente lutador profissional e autodenominado amante dos animais, mas para mim ele parece mais um furry. Ele vive no Japão moderno e ganha vida lutando wrestling todos os dias. E esta noite em particular será sua última luta como lutador profissional, pois ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para realizar seu sonho de abrir uma loja de animais de estimação e viver com animais para sempre. Seu empresário entra no quarto e interrompe seu monólogo antes de dizer que chegou a hora dele lutar contra seu rival. Ele coloca seu pequeno cachorrinho no chão e entra no ringue usando o nome Animal Mask. Estou lhe dizendo, ele é um furry de corpo e alma. O sino toca e os dois lutadores começam sua luta, avaliando um ao outro antes de correrem um ao lado do outro por algum motivo, e então Genzo derruba Mal no chão. Mal se levanta novamente e dá um chute em Genzo, derrubando-o no chão. Genzo reconhece suas habilidades e decide usar seu movimento especial, pulando nas cordas e pulando delas. Mas algo acontece e no meio do ar ele desaparece completamente do ringue e surge em outro mundo. Ele parece chocado ao ver um monte de pessoas ao seu redor, enquanto elas também o olham chocadas, pois só veem um homem nu usando apenas sua roupa de baixo. A mulher parada ali ignora sua nudez e o chama de herói, explicando que ela é a princesa desse reino e o convocou para ajudar seu reino. Ele responde de forma direta que não é um herói e que seu nome é Genzo, mas a princesa pensa que isso é algum Kirk dele e pede sua ajuda, dizendo para ele defender o reino contra o Rei Demônio, seu exército e os animais monstruosos presentes na floresta do país. Ele olha diretamente nos olhos dela novamente e pergunta se ela está pedindo para ele machucar animais, e ela afirma, dizendo que eles causam muitos problemas. Antes mesmo dela terminar a frase, ele a agarra por trás, e a princípio, parece não saber o que o pervertido quer fazer, mas de repente Genzo decide ensinar uma lição a ela e a joga no chão, onde ela fica imóvel de costas. Todos ficam chocados ao verem a princesa sendo agredida, mas Genzo diz que ela mereceu, pois queria os animais dela. Os cavaleiros sacam suas espadas enquanto os sacerdotes dizem a ele que, não importa o quão irritado ele esteja por ter sido convocado de repente para aquele lugar, ele não pode desrespeitar a princesa daquele jeito. Genzo olha para ela e pensa que talvez tenha ido longe demais, então se aproxima dela e decide fazer uma tenda com seu manto em seu corpo invertido. Eles podem começar a atacá-lo assim que virem isso e ele é forçado a pular pela janela com o cachorrinho e correr para dentro da cidade. Enquanto caminha pela cidade, ele continua sendo olhado com desconfiança por todos os moradores, que ficam assustados com esse cara musculoso nu usando apenas roupa de baixo. Ele decide perguntar às pessoas onde está e como pode voltar para o Japão, mas ninguém quer ter nada a ver com isso. Ele entra em um beco e decide se livrar da máscara, achando que esse era o motivo pelo qual ninguém queria falar com ele, mas os guardas o avistam e ele é forçado a correr novamente. Ele encontra refúgio em outro beco e senta-se com seu cachorro, decidindo esperar a busca passar e estabelece como meta do dia encontrar comida para o cachorrinho. Enquanto brincava com seu cachorro, uma garota estranha o chama e assim que ele se vira para ela, fica chocado ao ver que ela é uma garota fera com orelhas de gato, o que para ele parece um sonho se tornando realidade. Em seguida, ele volta seu olhar para o cara que acompanha a garota e sua boca começa a salivar ao vê-lo como um lobisomem parado lá em toda a sua pelagem peluda. Parecia ser comum e pergunta a ele se ele quer dinheiro. De repente, ele percebe que esse cara está em um mundo próprio e parece estar completamente encantado por eles. Os próprios vilões ficam assustados e decidem sair de cena, mas como um verdadeiro molestador, ele bloqueia o caminho deles e corre em direção ao lobisomem, agarrando seu corpo e começando a cheirá-lo por completo. A pobre garota gato tenta tirar esse gordo do pobre lobo, mas falha em fazê-lo enquanto ele continua esfregando seu rosto sujo em sua pelagem. Ele começa a coçar o lobo em diferentes lugares, tentando encontrar aquele ponto doce, enquanto a pobre garota continua tentando defender seu irmão. Mas finalmente ele encontra o ponto e começa a coçá-lo, levando o lobo à loucura e satisfazendo. Então ele vira seus olhos para a garota, ansioso para coçar suas orelhas fofas e corre em sua direção, enquanto a pobre garota simplesmente grita, quando ele é interrompido pela voz de um homem atrás dele. Ele se vira para ver um homem gordo com aparência de melão com uma garota fera cativa forçando-a a andar, dizendo que ele a está vendendo para um nobre por bom dinheiro. Ele primeiro pensa em deixar o assunto de lado, pois tem coisas melhores a fazer, como importunar estranhos, mas ele nota que a cativa é uma garota lobo, não apenas com orelhas fofas, mas também uma cauda fofa. Isso o convence a tentar salvá-la. Ele diz ao gordo para parar, mas se vira surpreso ao ver esse homem nu correndo por aí. A garota gato corre em direção ao gordo e diz para ele ter cuidado,
pois ele é um pervertido, mas Genzo declara orgulhosamente que ele é um lutador e um furry, mas não um pervertido. Ele diz ao gordo que ama todos os animais, independentemente de forma, gênero ou aparência, e o manda para o Suplex City por capturar a garota fera e tentar vendê-la. A garota gato e o lobisomem levam o gordo embora, enquanto a cativa promete se vingar, o que lembra Genzo que ele não conseguiu tocar as orelhas dela, e ele começa a correr atrás dela. Felizmente, no entanto, ele é impedido pela garota lobo, que se apresenta como Shigeru e agradece por tê-la salvado. Ele pergunta onde ele a pegou, e ela responde que ele não a pegou, isso foi apenas um acordo. Isso confunde Genzo, então ela explica que basicamente ela pegou um monte de dinheiro do gordo, que não queria dar para ela, mas ela conseguiu chorar e implorar até conseguir o dinheiro, e como garantia, ela escreveu um acordo de que se ela não pagasse de volta, ela seria vendida como escrava. Ela investiu todo o dinheiro em um negócio que fracassou, e por isso foi pega. Genzo percebe o quão perdedora essa garota é e também que ele cometeu um crime. Ela diz que pode ajudá-lo e o leva para a guilda dos caçadores, onde ela diz que ele pode ganhar bom dinheiro porque ele é forte. Eles entram, e todos ficam assustados com seu penteado emo e seu corpo nu. Mas ele se senta com o mestre da guilda e começa a falar sobre coisas estranhas de furry, das quais o mestre não tem ideia, mas continua ouvindo como um bom terapeuta enquanto Genzo desabafa suas preferências e aversões quando se trata de animais, que basicamente são que ele não tem aversões. De repente, a porta se abre e dois homens entram pedindo ajuda ao mestre da guilda, pois alguns cães de 3 cabeças os colocaram em apuros. O pensamento de cães de 3 cabeças anima Genzo, pois ele acha que será triplo de diversão, e ele corre para vê-los. No caminho, um cara de cabelos ruivos oferece a ele uma pequena adaga, mas Genzo acaba gritando com ele por sequer pensar que ele machucaria os animais. Eles chegam ao local e avistam um grupo inteiro de cães de 3 cabeças, o que deixa Genzo muito feliz, pois ele corre em direção aos cães sem se importar com sua segurança. Ele decide que a melhor maneira de fazer amizade com todos eles rapidamente é se tornar amigo do macho alfa e o procura enquanto se apressa em direção a eles. Os cães tentam atacá-lo, e ele consegue agarrá-los levemente e empurrá-los como se estivesse brincando com eles antes de agarrar o macho alfa e prendê-lo no chão antes de cheirá-lo por completo. Mesmo os espectadores estão assustados com esse estranho, mas eles são totalmente impotentes enquanto ele os importuna, e depois coça e os domestica. Eles voltam para a taverna, comem alguma comida e ele também compra algumas roupas usando o dinheiro que ganhou com a missão. Shigeru pergunta sobre seus planos futuros, e ele diz que tem apenas um objetivo, que é provar a este mundo que os animais são muito doces e fofos, e que eles são completamente inofensivos. Ao lado de seu cachorro e Anthony, seu novo amigo, eles começam a conversar mais, e Genzo descreve seu amor pelos animais, enquanto todos ao seu redor falam sobre matá-los. Genzo parece não ouvir, pois continua a falar sobre o quão legais os animais são. Ele diz a ela que seu objetivo final é criar um reino, um lugar onde bestas demoníacas e humanos possam conviver na mesma casa, com um humano como mestre. Ele afirma que vai andar por aí, capturando todos os tipos de bestas e fazendo amizade com elas. Ele diz que quer criar uma loja de animais, o que basicamente significa que os animais que ele capturar e domesticar serão vendidos para humanos por um preço. Shigeru realmente gosta dessa ideia e como ele não quer nada mais do que poder tocar suas orelhas fofas quando quiserem, ambos vão até o quadro de avisos e começam a procurar por todas as missões diferentes. Quando ele vê um monte de livros gordos na mesa, ele pergunta a Sugar para que eles servem, mas um cara começa a explicar mansplaining para Genzo que o livro contém detalhes de onde encontrar essas bestas e como matá-las. Genzo primeiro tenta ignorar o comentário, mas acaba chamando de assassino de bestas, o que enfurece Genzo a tal ponto que ele agarra o cara e o soca na parede, enquanto todos os espectadores assistem com medo. Ele grita para eles nunca mais chamá-lo de assassino de bestas, senão eles acabariam no mesmo buraco que aquele cara. Ele se vira sem se importar e pega o livro, afirmando que aprenderá muito com ele, antes de voltar sua atenção para o quadro de avisos novamente para definir a missão que paga mais. Assim que ele olha, percebe que seu traseiro disléxico nem consegue ler o que está escrito. Então, Sugar confiável diz a ele que, como é o primeiro trabalho deles, eles deveriam pegar algo mais fácil. Mas como um verdadeiro macho tóxico, ele descarta as sugestões dela, diz para ela fazer um sanduíche para ele e pergunta qual missão paga mais. Independentemente da dificuldade, ela lhe entrega um cartaz que descreve uma caçada para capturar o grande salamandra. Ele rapidamente lhe entrega o livro e pede para ela mostrar como é esse salamandra. E assim que ela mostra o gigante lagarto cuspidor de fogo,
A boca desse cara começa a salivar. Que estranho! No entanto, de repente, um grupo de pessoas se aproxima e aborda Genzo e Shiger. Um líder ruivo começa a falar, e eu imediatamente quero socar o rosto dele. Ele parece ser uma pessoa muito importante, e seu grupo parece ser o melhor e o mais avançado na guilda. Ele se aproxima de Genzo e diz que enfrentar o Salamandra sozinho pode ser muito perigoso, e que eles devem colaborar nesta missão, e qualquer dinheiro que eles conseguirem será dividido. Shiger concorda imediatamente, feliz por fazer parte de um grupo experiente. Mas o ruivo vai além e puxa sua espada, afirmando que ele vai matar o Salamandra com um único golpe de sua espada. Então eles não precisam se preocupar. Essas foram suas famosas últimas palavras antes que Genzo o agarre pelas pernas, o gire ao redor e o jogue para o lado. A guilda inteira fica chocada ao ver isso acontecer com seu amado ruivo, enquanto Genzo grita para todos nunca mais dizerem algo tão estúpido na frente dele. Ele diz a Sugar para segui-lo, e ela pega a espada do ruivo no caminho, como uma verdadeira acumuladora. Eles partem em uma jornada para encontrar o monstro e finalmente conseguem avistá-lo em uma cratera vulcânica alta. Assim que Genzo vê a besta, ele fica extremamente feliz, e mesmo que o Salamandra o ataque, ele consegue domar a besta e até a batiza de Yoshiko. Ele traz a besta de volta para a guilda, entrega o cartaz da missão para a recepcionista e exige o dinheiro. Ele diz que o Salamandra é dele agora, e a recepcionista não vê problema nisso, mas acaba comentando que ele realmente é um assassino de bestas, o que novamente o enfurece, e ele soca a recepcionista no teto, dizendo a todos para nunca mais chamá-lo por aquele nome. Depois de receber seu dinheiro, ambos decidem ir para o lugar do Fat para que Sugar possa pagar sua dívida, mas assim que entram no quarto, encontram o Wolfman e a garota gato dentro. O Wolfman imediatamente fica com medo e corre para o canto, com medo de ser molestado novamente, enquanto a garota gato tenta defendê-lo. Shiger rapidamente diz a eles que estão apenas ali para entregar o dinheiro que ela deve, e depois disso eles irão embora. A garota gato diz para deixar o dinheiro na mesa e não trazer a Sacrete da próxima vez. No dia seguinte, eles recebem outra missão, e desta vez lida com um bando de macacos. Sugar parece ter medo deles, mas Genzo fica encantado por finalmente ver alguns macacos, pois ele realmente gosta de suas caudas e do que está por baixo delas. Enquanto estão caminhando, de repente um bando de macacos desce das árvores, o que assusta Shiger, mas Genzo fica empolgado de várias maneiras ao vê-los. Eles decidem atacá-lo, e para horror de Sugar, ele não se defende, mas se agacha para pegar algo de sua mochila, e assim que os macacos estavam prestes a alcançá-lo, ele tira uma maçã da mochila e oferece aos macacos. Os macacos param no meio do caminho e estabelecem uma conexão emocional imediata com ele, e quando Shiger abre os olhos, ele já havia feito amizade com todos os macacos da área, oferecendo a eles todas as maçãs. O relacionamento se torna tão incrível que os macacos até lhe fazem uma massagem com um final feliz. Pouco tempo depois, vemos que Genzo já capturou um monte de bestas que ele colocou em gaiolas para transportar e parece muito satisfeito com seu progresso. Até os sonhos desse homem estão cheios de animais, que são adoráveis e assustadores ao mesmo tempo. Ele acorda e começa a alimentar os animais novamente, antes que Sugar responda que eles precisam de um lugar para ficar e para manter os animais também, pois pode haver chances de as pessoas atacarem as bestas se acharem que são selvagens. Ele decide rapidamente voltar para a guilda ao lado dela e começa a olhar para o quadro de avisos novamente, perguntando qual é o trabalho que paga mais uma vez. Ela aponta para um cartaz e diz que é um trabalho sobre lutar contra os orcs. Ele pergunta que eles têm presas grandes e pelos em seus corpos em alguns lugares especiais, mas Genzo não está impressionado. Ele olha para Shiger e pergunta por que ela está tão animada com esse trabalho, e ela responde que isso pagará o suficiente para que possam comprar uma casa para eles e para os animais. Isso imediatamente o anima, e ele pega o cartaz de suas mãos e entrega para o recepcionista. Naquela noite, os dois seguem em direção à floresta, perto do acampamento onde os orcs ficam. Aparentemente, eles têm causado problemas com os aldeões, atacando-os e roubando suas colheitas de vez em quando. No meio do caminho, eles param em um lindo lago, onde Genzo de repente avista um belo unicórnio, o que o faz pular de alegria. Ele corre em direção ao unicórnio e começa a acariciá-lo, até mesmo dando-lhe o nome de mamãe. Infelizmente, o unicórnio acaba escapando. Finalmente, eles chegam ao acampamento, onde os orcs parecem estar comemorando. Shiger pega sua adaga, mas Genzo diz para guardá-la e ficar para trás, pois ele vai lidar com isso sozinho. Ele entra no acampamento e passa direto por um grupo de orcs, que parecem não lhe dar atenção. Então, como qualquer outro cara, ele decide tirar a camisa para chamar a atenção. Imediatamente, vários orcs se aproximam dele,
tentando flertar, mas ele diz a eles que só conversará com o mais forte de todos. Um dos orcs com um tapa-olho se levanta e vai em sua direção, mas é empurrado por um orc ainda maior, que se autodenomina líder de sua facção. Ele acusa Genzo de assediar os aldeões e roubar suas colheitas, ameaçando de que se fizerem isso novamente, ele os eliminará. O líder não se importa realmente com as ameaças, achando que Genzo é apenas mais um humano fraco, e faz piada com ele. Isso não agrada a Genzo, pois ele tem um ego masculino frágil, então ele decide dar um dropkick no rosto do orc, derrubando-o no chão. O orc se levanta e começa a sangrar pelo nariz, o que surpreende a todos ao redor, pois o líder deveria ser o macho mais forte e ninguém nunca o acertou com um golpe tão forte antes. O líder reconhece a força de Genzo e corre em sua direção com velocidade total, socando no peito. Todos estão certos de que, depois de levar um soco direto do líder, Genzo vai cair morto, mas para surpresa deles, ele nem se move do lugar. Até mesmo o líder fica chocado ao ver isso e pergunta a Genzo se ele é um humano ou um monstro, ao que ele responde dizendo que é um lutador profissional e dá um golpe de karatê na garganta do líder, fazendo-o engasgar. O demônio, no entanto, recupera a compostura e corre em sua direção, chutando no estômago, mas Genzo rapidamente retaliar com um chute na cabeça. Eles continuam lutando, socando, chutando e lutando um com o outro, antes de Genzo simplesmente dar um tapa nos orcs, surpreendendo. O líder fica furioso e corre novamente em sua direção com um enorme ataque, mas Genzo desvia do golpe, dando 2 socos e o arremessando ao chão. O orc parece estar atordoado com o impacto e tenta se equilibrar, mas Genzo não lhe dá uma chance e o envia para Suplex City, encerrando seu reinado e reivindicando a coroa de rei. Na manhã seguinte, todos os orcs saem do acampamento para se despedir deles, enquanto Genzo reinstala o líder como seu rei e diz a todos para segui-lo e não causar mais problemas aos agricultores. Eles deixam a área e, a caminho de casa, Shiger pergunta o que ele quer fazer em seguida, e ele responde dizendo que quer capturar o unicórnio chamado Mamãe novamente. Primeiro, eles vão para a guilda, e o mestre da guilda fica surpreso ao descobrir que Genzo lidou com os orcs sozinho, e diz a ele que inúmeros aventureiros incríveis já caíram diante dessas criaturas. Ele está impressionado com Genzo e planeja mudar seu título para Genzo, o matador de bestas, o que o enfurece novamente e ele começa a puxar sua barba novamente. Finalmente, depois de receber uma grande soma de dinheiro por resolver o problema dos orcs, eles conseguem comprar uma casa e também um pequeno bar para animais. Eles vão ao banco pedir empréstimos para abrir um negócio, mas o funcionário diz a eles que, para a quantia de empréstimo que estão pedindo, eles precisam pagar pelo menos 20% e lhes entregam um recibo do valor que terão que pagar para obter o empréstimo. Isso choca, pois eles não têm nem perto dessa quantia para pagar. No dia seguinte, eles começam a limpar a casa enquanto Genzo prepara comida para os animais, mantendo todos eles dentro de casa em vez do celeiro, o que incomoda Shiger, mas ela decide ignorar isso e diz a ele que vai à guilda procurar algumas tarefas. Enquanto ela sai para encontrar algum trabalho, ele vai para o telhado tentar consertar o topo quebrado, pensando em como abrir uma loja de animais. Uma mulher besta se aproxima de seu jardim e o cumprimenta, dizendo que está feliz por tê-lo como vizinho. Mas assim que ele a vê, seus instintos peludos entram em ação e ele começa a salivar. Ele desce rapidamente a escada e corre até ela, segurando sua mão e a deixando nervosa, agindo como um verdadeiro estranho. Ela começa a ficar envergonhada e desconfortável, dizendo a ele que está em um relacionamento poliamoroso com seus 3 namorados e que eles não querem que ela namore furries. Ela tenta se afastar, mas ele decide que a sequestrará mais tarde. Ele estava prestes a voltar para consertar o telhado quando ouve seu cachorro latindo e corre para ver ambos ele e Anthony em pé ao lado de um arbusto. Doggy o direciona para o arbusto, e ele vai ver o que está errado e fica chocado ao ver uma menininha com uma cauda de dríade inconsciente no chão. Ele a pega, a coloca em sua cama e deixa Anthony cuidando dela. Depois de um tempo, ela acorda e Anthony a leva para a cozinha, onde Genzo já está esperando, junto com Doggy, perto da mesa de jantar. Ele cumprimenta a menina e pergunta como ela está se sentindo, onde Genzo já está esperando ao lado do cachorro perto da mesa de jantar. Ele a cumprimenta e diz para ela se sentar e comer algo, já que parece estar doente. Ele diz a ela que normalmente não gosta de lidar com humanos, mas sua cauda e chifres o conquistaram, então ele permitirá que ela fique. Ela comenta sobre o fato de que geralmente os humanos se assustam com essas partes dela, mas ela agradece mesmo assim. Ela diz a ele que é uma mulher meio dragão,
mas antes que ela possa dizer mais alguma coisa, seu estômago começa a roncar, o que o leva a dizer a ela que pode comer o quanto quiser. Lolly agradece e está prestes a comer o pobre cachorrinho, mas Genzo consegue impedi-la no último momento. Ninguém me disse que essa garota era da China, ele diz. Ele diz a ela para comer o peixe grelhado que ele preparou, mas ela ainda parece fixada no cachorrinho, pois ele parece delicioso para ela. Ele tenta dizer a ela que esse cachorrinho é a coisa mais preciosa para ele, mas antes que ele possa completar a frase, ela já tinha terminado de comer. Ela olha ao redor da casa dele, fascinada pelos animais que ele tem, e pergunta se ele vai abrir um restaurante chinês ali. Genzo diz a ela que esses animais não são para comer, pois ele está tentando abrir uma loja de animais de estimação. Ela não sabe o que é uma loja de animais de estimação e tenta conversar com ele para deixá-lo experimentar o salamandra, mas Genzo a interrompe e começa a explicar o que é uma loja de animais de estimação. Lolly ainda pensa que Genzo explicou literalmente o que é um restaurante, mas decide não pressionar. Genzo está confuso sobre o que se supõe que sejam meio-dragões, então ele abre o livro e pede a ela para ler sobre a raça de meio-dragão nele. No entanto, ela parece ficar desconcertada e fecha rapidamente o livro, dizendo que não precisam daquele livro, antes de dizer a Genzo que ela tem um trabalho importante para fazer e sai do local. Genzo fica confuso novamente, mas antes que ele possa pensar mais, a porta se abre novamente e Shigeru entra, ficando imediatamente alerta, alegando que pode sentir um dragão e perguntando a Genzo se ele pegou algum dragão. Ele diz a ela que não pegou nenhum dragão, pois não podem mantê-lo em suas condições financeiras atuais. Ele diz a eles que, se Lolly é uma meio-dragão, ele a alimentou e é isso. Shigeru parece confusa, já que não há muitos meio-dragões por aí, mas Genzo a interrompe e pergunta se ela conseguiu um trabalho bem remunerado ou não. No entanto, ela diz a ele que ele terá que visitar a guilda pessoalmente para confirmar. Quando chegam à guilda, já está escurecendo. Genzo se senta com o mestre da guilda, que lhe fala sobre os ataques que têm ocorrido durante a noite recentemente, mas Genzo simplesmente se levanta e diz que nunca perguntou sobre isso e não está interessado. No entanto, o cara que foi atacado fala por trás, dizendo que foi obra de uma fera com certeza, fazendo Genzo se sentar novamente e ouvir atentamente para obter a maior quantidade de informações. Ele mostra as marcas de garras em seu pescoço e diz que tem certeza de que foi obra de um dragão, o que interessa ainda mais a Genzo. De repente, a porta se abre e um grupo de pessoas entra, com um rapaz extravagante no capacete, que estava empunhando uma espada bonita. Ele diz a eles que o dragão não terá chance contra ele e que essa é a oportunidade perfeita para ele ganhar o título de matador de dragões. Ele chama Genzo para se juntar ao grupo dele para que possam caçar e matar o dragão juntos, e estende a mão, que Genzo agarra e chuta o rosto dele. O mestre da guilda o chama, mas como ele não lembra o nome dele, acaba o chamando de matador de feras, o que o enfurece novamente. E ele também derruba o mestre da guilda. Ele chama Shigeru e diz a ela que eles vão investigar a área para ver se encontram algo interessante, e joga o cara que ele chutou de volta para dentro da sala. Eles vão para o beco onde o cara foi atacado, e Shigeru diz a ele que consegue sentir o cheiro do dragão ali também, e parece ser o mesmo dragão que estava em sua casa. Isso coloca Genzo em um pequeno dilema, mas ele decide voltar para sua casa e pegar seu traje de luta livre antes de sair novamente em busca de Lolly. Ele volta ao beco e monta uma armadilha de aço junto com comida para animais como isca para tentar capturar Lolly. Ele se vira para pensar quantas gaiolas deve preparar quando de repente a armadilha é ativada, e ele se vira para ver Lolly o dragão já preso na gaiola. Ele a olha seriamente e pergunta se ela é realmente burra ou se já levou uma pancada na cabeça de uma mesa de café quando era pequena. Ela pergunta quem ele é, pois não o reconhece através da máscara, e ele se apresenta como um amigável vizinho peludo. Antes que ele possa fazer mais perguntas, um grupo de pessoas chega ao final do beco e o vê sem camisa com a Lolly, imediatamente assumindo o pior e o chamando de pervertido, correndo atrás dele. Ele começa a correr para longe deles, e para sua surpresa, Lolly começa a correr ao lado dele. Eles finalmente encontram um lugar para se esconder fora de vista. Ele olha para ela e pergunta como ela escapou da gaiola, ao que ela responde que simplesmente puxou as barras para abrir, surpreendendo-o, pois ele não esperava que ela tivesse tanta força. Antes que ele possa fazer mais perguntas, outra voz o interrompe, chamando de estranho,
e ele olha para cima para ver uma bela mulher no topo de uma igreja. Ela começa a dizer suas falas de introdução como se estivesse na equipe Rocket, mas é interrompida quando tanto Genzo quanto Loli começam a jogar pedras nela. Genzo pergunta lentamente se ela conhece mamas de mamãe, mas ela se recusa, dizendo que nunca a viu antes. No entanto, a mamãe revela que seu nome é Kan e que ela é a acompanhante de Loli, antes de descer para atacar Genzo. Genzo tira sua capa, e os dois se envolvem em uma luta de luta livre, onde Kan parece confiante em sua força a princípio, afirmando que nenhum humano pode se aproximar de sua força, mas seu rosto começa quando ela começa a ser dominada por Genzo. Ele torce as mãos dela, fazendo-a cair antes de chorar. Mas naquele momento, a multidão aparece novamente e começa a procurá-lo, o que o leva a se esconder com Loli. Ele decide que, para enganar essas pessoas, terá que confundi-las. Então ele entrega uma das máscaras extras para Loli, dizendo a ela para fingir ser ele, para que ninguém possa adivinhar quem é o verdadeiro. Eles viram a esquina e se deparam com Shiger, que os vê, mas um dos homens da multidão também chega procurando Genzo. Então ela rapidamente o manda embora antes de voltar para Genzo e levá-lo para casa. No entanto, uma energia estranha começa a surgir do lado de fora da porta, e Kan aparece diante deles, alegando que estão na presença de uma princesa, e ordena que eles se ajoelhem antes de perguntar sobre a localização do homem mascarado que a derrotou. Até mesmo Genzo fica surpreso com o quão burra ela é por não conseguir reconhecê-lo, mas antes que ele possa dizer algo, Loli começa a falar, dizendo a Kan que ela não deveria machucar essas pessoas e que está disposta a ir com ela se deixá-los em paz. Nesse momento, Sugar entra correndo na cozinha e entrega a Genzo uma garrafa de água benta, dizendo a ele para jogar na lata, o que ele faz, e ela começa a rolar no chão gritando de dor. Genzo aproveita a oportunidade e sobe em cima dela, e então Sugar lhe entrega um alho inteiro e diz para ele esfregar no rosto dela. Genzo tenta enfiar o alho na boca dela, mas ela luta para impedi-lo. Antes que ele possa vencer, no entanto, Loli o interrompe pedindo a ele que a perdoe, pois ela é sua serva fiel. Ele a deixa ir, e eles começam a discutir o que precisa ser feito. Kan diz a eles que Loli é de uma família real e é a próxima princesa que vagou sozinha pela cidade e precisa voltar. Sugar concorda com ela, mas Genzo manda todos calarem a boca e pergunta lentamente o que ela quer. Loli responde que quer ficar ali com ele e comer boa comida todos os dias. Ela pede a Genzo para empregá-la como ajudante na loja de animais, mas Shiger imediatamente diz a ela que não tem dinheiro para pagá-la. Loli responde que não precisa de dinheiro e está bem com acomodação e comida, o que é imediatamente aprovado por Shiger. Kan finalmente decide deixar o assunto de lado e diz a Loli que informará ao rei. Genzo pergunta a Loli por que ela estava atacando pessoas na rua, e ela responde que nunca atacou um humano antes. Kan responde que foi ela quem atacou aquele homem porque ele parecia estranho. Até aí, tudo bem. No entanto, Genzo está furioso porque a culpa pelos ataques estava sendo atribuída aos animais, então ele silenciosamente se aproxima dela e a manda para a cidade do Suplex, nocauteando-a. No dia seguinte, a pobre Sugar continua trabalhando desde a manhã enquanto Kan dorme pela casa sem fazer nada, e Loli continua comendo toda a comida, enquanto Genzo brinca no gramado com os animais. Ela tenta ganhar dinheiro com seu emprego de meio período, mas paga muito pouco. E combinado com a frustração de ver esses aproveitadores não fazendo nada, ela acaba indo para a guilda para beber e reclamar com a recepcionista sobre como seus colegas de quarto são ruins. A recepcionista é como todos os outros parentes que tenho, dando conselhos ruins não solicitados o tempo todo, e dizendo a ela para perguntar a Genzo gentilmente por que ele não quer trabalhar. Sugar, no entanto, é mais esperta do que isso e decide seguir o caminho oposto e voltar para casa, apenas para encontrar Genzo e Loli no quintal, onde Genzo está propondo o casamento a um gato oferecendo a ele um peixe. O gato aceita a proposta, ao contrário da minha ex, diferente da minha ex, mas Genzo pertence às ruas, porque assim que a mulher urso que ele conheceu antes volta ao seu jardim, ele corre até ela, segura sua mão e diz que quer esfregar o rosto em sua barriga. Ela diz que é velha demais para ele e Genzo responde que prefere assim, ele parece um homem de cultura para mim. Ela diz a ele que é casada, mas Genzo diz a ela que não se importa se o marido dela está olhando de dentro do armário e que, quando terminar com ela, ele até lutará com o marido dela na cama antes de esfregar o rosto na barriga dele. A mulher urso parece ser do tipo ciumenta e se afasta da conversa em vez de tentar resolvê-la, assim como minha Genzo fica triste, mas é imediatamente animado ao saber que pelo menos seu gato não o deixará sozinho e ele volta para dentro de casa. A casa está em péssimo estado, com um monte de pratos espalhados por tudo desorganizado, e Kan,
Com um olhar sonolento, mostra a ele seu desenho de Loli, afirmando que se eles fizerem figuras com isso, muitas pessoas irão comprá-las, mas Tiger rejeita a ideia, dizendo que nunca funcionará. Apenas se ela soubesse a quantidade de pessoas que usam insoles no mundo. Minha garota Kan foi maltratada. Tiger parece estar no controle. No entanto, pois ela tira o gato das mãos de Genzo quando ele começa a falar sobre todas as coisas caras que comprará para ele e o joga para fora, deixando Genzo chorando no chão pedindo para parar, mas eles nunca param. Antes que possam fazer qualquer coisa, o banqueiro chega à porta deles e é conduzido por Anthony até uma mesa, onde ele se senta com os outros. Ele lembra Genzo de que hoje é o prazo em que eles precisam pagar os 20% do valor do empréstimo se quiserem obter o empréstimo e pergunta se eles têm o dinheiro. Genzo, no entanto, responde honestamente que ele esqueceu completamente disso, fazendo o banqueiro dizer que ele também deve esquecer o empréstimo. Isso assusta Genzo, pois ele precisa do empréstimo para abrir a loja de animais, e ele diz a todos que eles vão sair para trabalhar. Todos parecem animados, exceto Kan, que diz que não fará nada sob o comando de um humano estranho, o que resulta em Genzo a imobilizando em uma chave até que ela concorde em ajudar. Genzo começa a trabalhar em um lugar fazendo trabalho manual no dia seguinte. Loli começa a ir a um restaurante que paga dinheiro se você vencer o concurso de comer. Kan começa a fazer o que quer que esteja fazendo, e Sugar começa a trabalhar como garçonete. Todos trabalham assim durante uma semana inteira, até que todos, exceto Tiger, são demitidos. Ela pergunta a eles o que diabos eles fizeram para serem demitidos tão rapidamente e por que eles têm ainda menos dinheiro do que tinham antes de começarem a trabalhar. Loli responde que nunca percebeu, mas você só pode ganhar o prêmio em dinheiro uma vez, então depois disso ela tinha que pagar por tudo que comia. Genzo responde que encontrou um animal perto do local de construção que ele acabou fazendo amizade e passou o dia brincando com ele, e é por isso que ele foi demitido. Kan responde que não sabia onde trabalhar, então ela começou a percorrer as ruas à noite e os homens pediam a ela um serviço, e então eles a pagavam, o que ela simplesmente aceitava e saía. Mas depois eles começaram a persegui-la pedindo por algum serviço que ela não conhecia. Sugar fica com raiva e acaba indo se encontrar com o mestre da guilda e conta a ele seus problemas e diz que eles nem têm dinheiro suficiente para comer. Ele lhe entrega cartas e diz que é um grupo de amigos cinzentos à solta e apenas um matador de feras demoníacas pode fazer algo sobre eles. Ele diz para ela pegar a missão e concluí-la, pois paga uma quantia incrível de dinheiro, o que ajudará a resolver muitos de seus problemas. Ela chama Genzo para a guilda e mostra a ele a imagem do grifo, o que imediatamente chama sua atenção, e ele diz que paga muito e com esse dinheiro eles podem voltar aos trilhos para abrir a loja de animais. No entanto, antes que ele possa responder, o mesmo cara que foi espancado antes entra na sala e anuncia que sua equipe também vai na mesma missão e mostra sua nova espada, já que a anterior foi levada por Shigeru. Ele afirma que com essa espada ele vai decapitar a fera, mas Genzo imediatamente vai até ele, agarra-o por trás e o joga no chão, enquanto Shigeru pega a espada e vai embora. Ele volta para Kan e Loli e diz a elas que eles estão aceitando a tarefa, mas Kan diz que não vai ajudar, pois não trabalha para ninguém além de sua mestra. No entanto, para sua surpresa, Loli se voluntária para o trabalho, pois quer experimentar o grifo, o que faz Kan decidir segui-los. Enquanto caminham pela floresta, Kan parece ser aquele aluno na escola que tenta impressionar o professor pedindo tarefas extras, já que tenta impressionar Loli repetidamente e acaba dizendo que matará os amigos cinzentos sozinha por Loli. Mas isso é algo que ela deveria ter guardado para si mesma, pois Genzo a agarra e quase quebra sua coluna. No entanto, isso lembra Genzo de que ele não sabe nada sobre os grifos, então ele pergunta a Shigeru sobre eles. Ela fica chocada que esse imbecil nem sequer verificou o que ele estava enfrentando, mas lhe entrega o livro, no qual ele lê que os grifos são criaturas míticas extremamente poderosas que dão à luz 2 filhotes de uma vez, mas cuidam apenas de um deles, decidindo isso fazendo os bebês lutarem entre si assim que nascem, mantendo o mais forte e deixando o mais fraco para morrer. Eles olham adiante e encontram um grupo de aventureiros desmaiados em uma pilha, depois de terem sido derrotados pelos grifos, e encontram 2 grifos gigantes em uma área vazia à frente, com 2 filhotes de grifo que parecem estar quase crescidos. Recém-nascido, Shiri pergunta a Kan se ela gostaria de tentar lidar com os problemas dos amigos cinzentos, como afirmado anteriormente, mas Kan é uma medrosa e diz que gostaria, mas o sol está forte, o que drenará seu poder. Cherus comenta que o céu está completamente nublado, mas Kan rapidamente corre atrás de Genzo e diz a ele que é o dia de sorte dele, pois ela permitirá que ele mostre seus poderes matando os amigos cinzentos. Genzo agarra o crânio dela por dizer isso,
tentando fazer uma cirurgia plástica nela, mas fica animado com a ideia de ver um grifo de perto. No entanto, Lovely aponta que os dois filhotes parecem estar lutando entre si, enquanto os pais ignoram. Um dos filhotes derrota o outro e fica em cima dele, o que é demais para Genzo, que corre para o meio, pega o filhote derrotado e foge. Os grifos começam a persegui-los. Finalmente, Khan decide contra-atacar e enfrentar os grifos, usando suas garras, mas é imediatamente atacada pelo monstro. Um dos demônios voa e bloqueia completamente o caminho deles, cercando-os com seu parceiro. Genzo decide que não há outra opção e terá que enfrentá-los, então entrega o filhote para sugar e diz a ela para correr de volta para casa enquanto ele os distrai. Ele se aproxima do monstro, levanta suas defesas e o monstro o ataca repetidamente. O amigo cinzento tenta atacá-lo novamente, mas Genzo encontra uma abertura, desvia do golpe e pula em seu pescoço, mas em vez de colocá-lo em um golpe de estrangulamento, ele começa a esfregar o rosto nas penas do monstro, desrespeitando completamente a criatura. O objetivo do monstro fica confuso, tenta se livrar dele e finalmente o joga no chão, nocauteando. Isso deixa apenas a Lovely ainda capaz de lutar, já que tanto Khan quanto Genzo estão fora de combate. Lovely enfrenta os dois monstros e decide morder um deles, mas sua carne é tão dura que ela decide apenas pegar Genzo e Khan e correr de volta para casa. Ela encontra Shuru sentada na porta com um bebê dentro de uma caixa e despeja os corpos de Genzo e Khan aos pés dela, explicando o que aconteceu. Anthony carrega Khan e cava uma cova para ela, enterrando-a até a cabeça, enquanto Dobby faz xixi nela, esperando que uma flor cresça. Alguns dias se passaram desde esse incidente, e o grifo agora é um adulto totalmente crescido, que vai precisar de tanta comida que Lovely decide fazer uma viagem triste de álcool até a guilda novamente, onde o idiota do recepcionista diz a ela para manter as espadas como investimentos e não vendê-las, mas Shurish, como uma pessoa inteligente, decide vender as espadas e conseguir algum dinheiro rápido para sobreviver mais alguns dias, enquanto ela tenta descobrir uma maneira de ganhar dinheiro. Bom, já que eles não receberam dinheiro na última missão. Isso é tudo para este vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para a parte 2 e assistir ao próximo vídeo na tela.